Conosco aqui, vereador Moacir Camerini, membro da CPI da FENAVINHO, que teve mais um capítulo hoje pela manhã, né? A aprovação do relatório que foi apresentado pela vereadora Marlene Pericioli, que foi a relatora da CPI. O relatório dela foi aprovado, o vereador Camerini entendeu por bem apresentar um relatório em separado. Boa tarde, vereador Camerini, bem-vindo à TV Cidade, Canal 14. O que aconteceu de manhã, como é que foi, qual foi a sua postura diante disso tudo? Boa tarde, Frício, boa tarde aos telespectadores. Na verdade, como se diz, como já vinha vindo em algumas sessões da CPI, meus requerimentos todos eram reprovados, né, rejeitados na Câmara de Vereadores, e houve aquele requerimento da relatora para encerrar a CPI, mas eu me dediquei bastante em formar um relatório conclusivo, decente, que pudesse nos demonstrarmos a todos os acontecimentos que, pelo pouco de tempo que a gente conseguiu encontrar. Então, inconsistências na prestação de contas, erros nas tabelas. Que tipo de inconsistência na prestação de contas, você? Bom, começamos pela soma que não fechava, né? Não fechou nem a soma e, por exemplo... Isso fez parte do relatório da vereadora Marlene também, né? E o relatório dela apontou que não havia nenhuma irregularidade. Não, mas eu devo ter lido em algum lugar que... o erro da soma, sim. O rombo era 1.062 e acabou em 1.087. Isso, assim. no relatório dela constava... Ela também apontou isso. Isso, ela apontou isso, inclusive até por minha solicitação, muito durante as sessões, que a soma não fechava. Então isso constou. Mas não constou erros gritantes, como um contrato de 20, pagou 100 e tem 120 para pagar, incongruências financeiras que não dava para se entender o que estava acontecendo naquela prestação de contas. E aí, digamos assim, o meu pessoal da minha assessoria me auxiliou em elaborarmos, e aí, um relatório consistente, e uma coisa que poucos falam, e que chegou depois do encerramento da CPI, que existem duas ações trabalhistas no Tribunal do Trabalho, no qual a Prefeitura e a Câmara são ré também. Né? Então, pessoas que processaram a FENAVINHO não conseguiram buscar seus recursos pela FENAVINHO, estão processando a Prefeitura e a Câmara de Vereadores com ações trabalhistas. Né? Então, a CPI praticamente perdeu aí uma oportunidade também de defender o próprio lado, né, que é a Câmara de Vereadores, até por ter sido encerrada. Vou recapitular direitinho. Duas ações trabalhistas contra a FENAVINHO, chamando a LIDE, como se diz no termo jurídico, chamando a LIDE a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, foi isso? Isso mesmo. Então, tem ideia de que se trata de valores assim? De valores não, até porque como se diz, as ações estão tramitando e a gente não tem acesso a todos os dados. Mas temos sim acesso aos processos e a defesa da Câmara, inclusive, está fazendo as defesas nesse processo e tal. E aí que me preocupa também, né, o posicionamento dessa CPI, que não apurou nada, praticamente, no relatório final da CPI, foi muito vago, dizendo que não havia nenhuma irregularidades, que não apresentou falhas. Então isso me preocupou, por isso que eu trabalhei bastante para fazer um relatório aqui de 37 páginas e fiz questão de ler item por item, palavra por palavra, para os meus colegas vereadores. Tu lesse isso hoje de manhã na íntegra. Na sessão especial que houve. Mostrando, inclusive, as inconsistências do próprio relatório da relatora, onde ela relatou que a prestação de contas da FENAVINHO já haveria sido feita para a Câmara de Vereadores. Nunca ocorreu isso. E está no relatório dela. Então eu mostrei e pedi que, se houvesse acontecido, que apresentasse documentos, mas não existe. Em toda a CPI... Vamos recapitular isso aí também. A vereadora Marlene Pericioli, que era relatora do processo da CPI, colocou no relatório dela que tinha havido prestação de contas para a Câmara de Vereadores, e tu afirmas agora que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, inclusive está bem claro no meu relatório a contestação disso, né? E solicitando que, se houve, que apresentasse documentos, porque este vereador não encontrou, e durante as oitivas dos dois presidentes, né, foram questionados e os mesmos admitiram que nunca prestaram contas na Câmara. Então isso está gravado, isso vamos dizer assim, foi feito as oitivas e ali foi comprovado isso. Bem como foi levantado toda a questão de como uma OACIP, né, deve prestar contas, dando aqui todo o amparo legal para isso, como funciona uma OACIP, tipo de prestação de contas que tem que ser feita, os enquadramentos que tem que ser feito, digamos, nas prestações de contas contábeis, né, com balanços, né, e isso tudo nós anexamos nesse relatório e lemos para os vereadores, né, inclusive a questão de enquadramentos em artigos do Código Penal para alguns dirigentes da FENAVINHO. Né? Uhum. Tá, o que tu espera que possa acontecer agora, vereador?
Eu espero, diante da, como se diz, reprovação do meu relatório junto à Câmara de Vereadores, eu espero que o Ministério Público dê continuidade a esse trabalho. Tu vais entregar ou já entregaste esse relatório? Não, esse ainda não foi entregue porque eu havia esperança que os vereadores pudessem se sensibilizar com tudo que estivesse sendo apresentado, né, e votar favorável que fosse junto com o relatório da relatora. Mas, por maioria de votos, ele não foi aprovado. Então, como eu havia prometido na outra vez que estive aqui também, todos os documentos eu estarei entregando ao Ministério Público, para tanto o Ministério Público Estadual e Federal, porque aqui envolve verbas federais também, né? Sim. Ok. Me diz uma coisa. Tu mostrasse aqui, na outra vez que estivesse aqui, tu mostrasse notas fiscais, etc e tal. Isso faz parte do teu relatório? Tu chegasse a analisar melhor isso? Realmente tem problemas? Isso? Não, com certeza. Aqui, além desse relatório, tem uma série de documentos que foram anexados. Todos os registros em protesto em cartório, né, que passam de 150, 160 protestos em nome do CNPJ da FENAVINHO, os originais que foram pegos no cartório de registro de protesto foi anexado para entregar a CPI, e também notas sem data, todos esses documentos estão anexados, que uma parte já está no Ministério Público e já fiz a entrega em outras ocasiões. Mas será assim agora essas questões das ações trabalhistas, essas questões... e diga-se de passagem, ainda continuam chegando os documentos na Câmara enviados à CPI. Por sinal... A CPI já terminou, mas documentos que tinham sido solicitados estão chegando agora. Então, continuam chegando. Então, aí o prejuízo da CPI deve ter sido encerrada precocemente, porque estamos, como se diz, fazendo até as pessoas que foram solicitadas de bobo, porque a CPI encaminha um ofício para uma empresa solicitando, eles fazem o levantamento e encaminham para a Câmara, para a CPI já terminou. Né? Então, essa é a minha lástima que ocorreu com o encerramento precoce da CPI. Né? Tá, mas esses documentos não podes utilizá-lo, pode requisitar da Câmara para utilizar no teu trabalho? Não, com certeza. Eu hoje fiz, inclusive, um requerimento, que esse foi aprovado, a leitura dos documentos que chegaram após o encerramento. Então, foi lido, está gravado na sessão de hoje, então o que eu farei, estarei remetendo juntamente ao Ministério Público. Por minha solicitação, porque senão não seria nem lido, como se não tivesse chegado os documentos. Então, eu fiz questão que fossem todos lidos e apresentados na sessão para que a comunidade tenha acesso e essas empresas vejam que seus documentos estão chegando, estão sendo recebidos, estão sendo apresentados e para que tenham o devido destino, que agora é o Ministério Público. Né? Tá, quer dizer, a CPI liquidou, acabou, não tem mais nada a ver. Não. A Câmara de Vereadores parou a CPI. Ainda existe um procedimento final, que é o projeto de resolução, no caso que será só com o relatório da relatora, nesse caso, porque o meu, pela CPI, foi vetado, né, foi reprovado, foi rejeitado pelos vereadores, né, com o apoio só do vereador do PDT, o Joselito Tonieto, votou favorável ao meu relatório, né, então cabe aqui deixar o agradecimento a ele por ter apoiado, né, e apoiou também de não encerramento da CPI. Então dizer que o projeto de resolução vai ser votado aí por todos os vereadores, não só pelos vereadores da CPI, que aí é o projeto de resolução final, que é a finalização legal da CPI. Me diz uma coisa, 7 vereadores participaram da CPI, certo? Esses 7 estavam hoje ali trabalhando, estavam reunidos hoje pela manhã para aprovar o relatório da vereadora Marlene, certo? Certo. Ok. O que é que dizem todos os 10 vereadores que não estavam fazendo parte da vereadora? Tu tem uma ideia qual é a opinião deles a respeito disso tudo? Olha, são diversas opiniões, né? Até porque tinham vereadores também que não estavam envolvidos na CPI, mas que estavam ali acompanhando os trabalhos, né? E com certeza eles terão agora a oportunidade na votação do projeto de resolução, que é votado por todo o plenário, de fazer as suas colocações e as suas contribuições, se é que tem alguma, né? Porque, na realidade, digamos assim, 90% dos documentos que trabalhou essa CPI foi por minha iniciativa, até porque fui o propositor também dessa CPI. Mas, enfim, foi um trabalho exaustivo em mostrar que existem problemas, né, e colocar para as claras o problema que é a FENAVINHO em Bento Gonçalves, das dívidas e sua situação financeira. Eu vou insistir, esses 10 vereadores que não participaram da CPI ativamente, tu tem alguma opinião formada em termos de qual é a ideia desses 10 vereadores? Dos 7 que participaram, nós já sabemos, 5 foram favoráveis a acabar com o CPI. E 2, que fosse tu e o Joselito, não. O que pensam os 10? Eu entendo que, na realidade, não devem pensar muito diferente de seus representantes, porque cada bancada indicou o seu representante
né? E evidentemente eu, como representante da bancada do PT, a maior bancada da Câmara, todas as minhas tratativas dentro da CPI sempre foi levado para os meus colegas vereadores para que pudessem contribuir e pudessem também me auxiliar com informações, com sugestões. Eu acredito que ocorra da mesma forma nos partidos deles, né? No vereadores, por exemplo, que, claro, tem o Pessuto, é só um vereador, o Raquete é só um vereador, né? Então, o partido inteiro estava na CPI, né? Então, esse não há o que se falar de outros vereadores. Mas sim, do PT tem me dado todo o apoio, né, para que fosse esclarecida essa situação da CPI da Fenavinho. Do PDT também, outros vereadores também tenho notado que eles têm se mantido preocupados com os esclarecimentos, mas, porém, os outros a gente sabe que é o que realmente está sendo apresentado pelo seu partido ali na Câmara, né, na CPI. Bom, de acordo com o que eu estou ouvindo aqui, eu chego a uma conclusão. A bancada, a tua bancada e a do Juscelito, agora vou esperar que o Ministério Público tome as medidas que vocês entendem necessárias, é isso? Com certeza, nós vamos cobrar, inclusive eu, por exemplo, como representante da CPI, e descontente com o relatório apresentado pela relatora, vou cobrar uma posição do Ministério Público, né, e que isso seja divulgado amplamente para a comunidade, para que todos realmente saibam o que realmente está acontecendo, né? A precariedade da prestação de contas apresentada aqui é um absurdo, né? O que foi apresentado para a CPI é uma falta de respeito com a própria CPI, pelo poder que tem uma CPI numa Câmara de Vereadores. Os documentos apresentados para prestar contas foi um absurdo. Hoje tem sessão da Câmara de Vereadores, né? Vai ser votada a mudança de horário, como é que é? Agora é às 18 horas. Certo. É às 18 horas, eu já me manifestei contrário à mudança para as 4 horas da tarde, e era para ter sido colocado em votação na ordem do dia de hoje, mas na reunião de líderes da quinta não foi incluído, até eu pedi que segurasse um pouco mais para ver, digamos assim, outros vereadores que a gente possa conversar e relatar. Por que querem antecipar para as 4 horas? O projeto é da mesa diretora, o projeto de lei da mudança de horário é do vereador Rubo, presidente, Pessuto, Marlen, a mesa diretora, né, e Vanderlei Santos. O projeto é da mesa diretora, que direciona, que faz a direção das casas. Eles têm que botar uma justificativa. A justificativa seria, digamos assim, as reuniões têm se dado bastante longas, né? E então, para que se antecipar, para que se pudesse terminar mais cedo, enfim, pelo que se vê nos bastidores comentando. A minha justificativa é que nenhuma pessoa que está num trabalho, que tem o seu horário de trabalho, poderá participar de uma sessão da Câmara às 4 horas da tarde. Então, eu até seria favorável em torno de 5h30, 15 para 6, né, que se fosse até antecipado um pouco, mas não para as 4 horas da tarde. Essa é a minha posição e sou bem claro nisso. E há outros vereadores também que não... Eu tenho certeza que os telespectadores devem estar pensando, o Congresso Nacional trabalha 3 dias por semana, segunda, terça, quarta e quinta. Tem reuniões do Congresso, do Senado e da Câmara que chegam a entrar 3, 4 horas da madrugada. Ninguém teve uma ideia de começar às 6 da manhã lá para poder terminar mais cedo? Será que é isso? Estou entendendo o que eu quero dizer? Então, tem que terminar mais cedo. Uma sessão da Câmara de Vereadores tem que começar às 4 para terminar mais cedo. Eu não quero, eu não preciso entender. Eu não preciso. Quem tem que entender é a comunidade, uma coisa dessa. Ok, meu vereador? Com certeza, estamos sempre à disposição aí para esclarecer os nossos projetos e projetos que, né, estão em andamento, e dizer que a gente sempre está à disposição de vocês aí para esclarecer a nossa comunidade, que tenho certeza que tem uma grande audiência na nossa cidade. Perfeito. Vereadora Marlen Pelicioli, vereador Escúcio, o espaço está à disposição, só ligar para a rádio, vem aqui, conversa, expõe também o seu lado, né, uma questão de democracia. Ouvimos o vereador que contesta a CPI, a forma que ela foi conduzida. Os que a conduziram e relataram também podem vir aqui e dar a sua posição a respeito do assunto. Muito obrigado pela sua audiência, meu amigo, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br